Olá, Elaine, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem e você? Tudo jóia. Estamos aqui mais uma vez com o quadro É de Deus Isso, com um tema muito polêmico, Elaine. Você me colocou numa saia justa. Bem, ao tema, gente. Bem-vindos à Igreja Evangélica da Porta Larga. É de Deus isso? E aí? Acho que não, hein? Mas aqui é para a gente conversar de boa, um bate-papo, né? Nós trazemos assuntos polêmicos para que a gente possa ver a luz da Bíblia, da palavra de Deus, o que Deus tem a dizer, o que a Bíblia diz a respeito desses assuntos, né? Mas Sim. antes eu gostaria de lembrar vocês que esse canal continua aqui, ó, toda semana, com um quadro, falando em cada quadro que a gente já tem fixo aqui. Além do É de Deus Isso, nós temos Curando Feridas, que trata de temas que a gente conversa sem preconceito sobre depressão, angústia, ansiedade. Falamos sobre o quadro da conversa saudável, que a minha amiga Ixara Claire traz uma receitinha aí saudável, uma reflexão muito legal, muito importante. E temos também o quadro Mulheres Surpreendentes, que toda mulher cristã é uma mulher surpreendente, porque ela é renovada e traz um testemunho de vida. E eu escolho algumas aí, trago cada mês uma mulher surpreendente. Amém, Elaine? Amém, glória a Deus, né? E o tema de Recheado hoje de vai ser... coisas boas. Oi? Recheado de coisas boas. Sim, sim, sim. E em breve eu vou trazer outras, né? É, outros quadros, com música, musicais, vai ficar bem Uau, mais florido. Parcerias aí, tá vindo uma parceria com camiseta, ele, uns temas linda, linda, linda. que Vou trazer chique! aqui. É, tá muito chique. E voltando ao tema de hoje, bem-vindos à Igreja Evangélica da Porta Larga. Então, se não bastasse, Helene, a pressão que a gente tem do cristão, cristão tem cristão, a gente sofre muitas tribulações, muitas Uhum. aflições, muitas cobranças, e agora a gente se depara com uma nova igreja aí que está em moda, né? Que se estabeleceu nesses últimos tempos, e a gente pôs aqui um nome fictício. Lógico que essa igreja não existe assim, por enquanto, se Deus quiser não resistir, não existe uma placa assim, né? Igreja Evangélica Não, da Porta Larga. E eu tirei não. esse tema do versículo que a gente tem em Mateus 7, de 13 a 14, que entrai pela porta estreita, que larga é a porta que conduz à perdição, né, Então, Elaine? é isso aí. E nós não estamos fundando uma igreja com esse nome também, não, tá? Não, 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 não. Nós pertencemos a igrejas sérias, eu pertenço à igreja Nazareno, e a Elaine, a igreja, é a missão, né? Missão é uma igreja, ela tem esse nome, mas ela é uma igreja também, chama Missão Grupo Eco. Isso, então nós estamos em igrejas sérias aí, nada a ver. Nós estamos conversando Sim, sobre o que vivemos hoje, né, Elaine? O que é que você achou isso. desse tema? Eu penso que é um tema assim, importantíssimo para pensarmos nos dias de hoje, né? A gente sempre pensa nesse bate-papo, né? Não é só uma forma de alerta, mas é uma forma de reflexão até dos cristãos sérios, dos cristãos comprometidos, Verdade. Porque a gente precisa ficar bem firmado na palavra e a gente precisa estar bem apropriado dessa palavra para viver o evangelho de verdade, né? E se posicionar, né? Uma das coisas que a gente vê.
muito nessa igreja da porta larga, né, é uma falta de comprometimento e de posicionamento, né, que é tudo tá tudo bem, né, Tá. você fica exatamente do jeito que você está, que está tudo bem. Então a gente precisa pensar um pouquinho aí, e aí a gente vai decorrer nesse assunto para a gente pensar, será que está tudo bem mesmo? É. Será que essa igreja existe, né? Ainda que fictícia? Será que está tudo certo? Nós temos pastor que virou coaching, só prega o que a igreja quer ouvir, não se Uhum, prega mais sobre o pecado, nem sobre o arrependimento, mas como ser próspero, né? é, Outros exemplos absurdos, a gente vê líderes se corrompendo por causa de dinheiro, subornos, aliança com políticos, escândalos. A Bíblia fala, ai por quem vem os escândalos. é, Líderes aí batendo nas suas esposas, né? Até abalando o líder fundador, né? Fazendo umas coisas assim, vindo a público. Pastores se divorciando. Essa semana eu vi um casal, pastor, assim, a pastora, ela é cantora evangélica, gospel, uma bênção, estão se divorciando, eu acho que mais de 30 anos de casado. Que é isso, Elaine? O que está acontecendo? oh Jesus, eu vou pegar até aqui a Bíblia, o coração da gente fica muito triste, né, muito triste, porque a gente vê muito, assim, uma igreja se afastando totalmente dos propósitos reais de Deus, do que ele planejou, do que ele preparou, do que ele designou, né? Porque tá todo mundo vivendo qualquer coisa, né? E aí a gente percebe como, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, está acontecendo, não vai acontecer, não é daqui a pouco, mas está realmente acontecendo. O texto diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. É muito comum, se uma pessoa é amante de si mesma, como que ela vai permanecer num relacionamento em que ela quer tudo da maneira dela? Eu sou o principal eu sou a principal razão de tudo, eu preciso ser feliz acima de tudo, tudo que eu penso, tudo que eu digo está acima de todas as outras pessoas, está super correto, eu tenho direito, é muito eu, né? Então, amante de É, si mesmo. Como é que dura um relacionamento assim? Avarentos, né? Avarentos. Então, é aquele amor ao dinheiro, a, essa busca e essa ânsia por um sucesso financeiro, ela fica acima de família, né? Acima de verdade. qualquer propósito, acima de qualquer coisa, acima de qualquer preceito, acima de qualquer conduta, fica acima. Aí presunçosos, soberbos, né? Aquela eu sei mais do que todo mundo, eu faço melhor que Aquele todo mundo, orgulho, né? aquele orgulho. Como é que uma relação, não só conjugal, mas em todos os outros aspectos, né? Se Relação essa com pessoa é um Deus, pai, relação com o com próximo, né? Deus, Porque a com o igreja próximo, é um corpo. Como no que vai ser? trabalho, com os filhos, com os pais, como é que vai ser? A pessoa soberba, ela, ela só anda em torno dela e quer que todo mundo faça o mesmo. Blasfemos, né? Blasfêmia contra a palavra, contra o Espírito Santo, contra a ação de Deus, contra os propósitos deles, desobedientes a pais e mães. Gente, como estamos vendo isso? De forma Verdade. gritante, 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 Assustante. gritante. De forma que a gente vê como a sociedade está doente, doente, Verdade. doente. E aí, se a gente vai entrar em pesquisas científicas, os estudos vêm mostrando que esse número de doenças, né, de transtornos e problemas, eles tendem a crescer demais.
causar uma verdade, explosão maior do que está. Então, aqui, segundo Timóteo, a gente está no mesmo texto, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Por que eu vou deixar o meu prazer, porque um Deus disse que não é assim que eu devo fazer? Eu sou amigo mais do meu próprio deleite do que de Deus, né? Tendo aparência de piedade, olha só o perigo, verdade. mas A negando a gente faz um eficácia dela. sopão aí, toda quarta-feira a gente faz um sopão, a gente ajuda os pobres. Mas Tendo aparência continua de ali com a piedade. vida de pecado, sem ter temor a Deus, né? Falta de amor, é só Só. uma hipocrisia, né? Então, Então, ele termina dizendo: deste, afaste-se, afaste-se. Então, a gente percebe assim: a maldade aumentou, o amor esfriou, isso. né? E os falsos pastores são sinais dos fins dos tempos ou não são? Tem Então, falta de temor a Deus ou não tem? Tudo tem. isso a gente está vendo em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Só que a gente não vê só no texto, infelizmente. Então, não dá para dizer que eu vou fazer parte de uma igreja em que diz que tudo está tudo certo e tudo está tudo bem. Não tem nenhuma norma ou conduta que a palavra do Senhor estabelece. Eu posso fazer o que Doutrina, quiser. Eu não preciso, ensinamento, eu não preciso ser transformado. Aí você vai pegando texto, e se a gente for fazer um rolamento de texto aqui, a live não termina. Então, assim, verdade, né? Então é um assunto muito sério para a gente pensar, é bem estreito, e eu repito outra vez, eu falo assim, toda vez que a gente vai fazer um estudo, né, a gente tem que pensar que a palavra tem que ser para nós também, primeiro para nós, né? verdade, Então a gente precisa se policiar para nós não sermos esses aqui, para não verdade, fazermos parte da porta larga. verdade. E eu vejo outro ponto também que as pessoas querem ir ouvir mensagens que ou você vai vencer, você vai conseguir, você vai ter vitória. Então, às vezes a igreja até tem uma escola bíblica, né? Seja de domingo ou durante a noite, estudos bíblicos, mas as pessoas não vão. Vão só para É. ouvir aquela mensagem. Quando o pastor fala de outra coisa, hoje não foi muito bom, não. Quando pega no pé ali, hoje não foi Ou muito então não bom. foi para mim, não, foi para o irmão que faltou, Isso, não foi né? para mim essa mensagem. Então já vai ali com o pensamento de, eu preciso escutar alguma coisa para eu vencer essa semana, uma palavra de motivação. Alguma igreja está parecendo um clube, né? Só vai ali para se divertir, para ouvir. Isso é preocupante. Então, você que está ouvindo aí, que está ouvindo essa mensagem, essa, essa live, esse estudo, procura ir nos estudos bíblicos da sua igreja. Se a sua igreja não tem estudo bíblico, procura uma que tenha, não é para só abandonar a sua igreja, mas vai estudar a Bíblia, vai estudar a palavra, porque quando a gente medita na palavra, o Espírito Santo vai nos cercando e vai nos direcionando. Não é que a gente não peque mais, mas a dor de pecar não pode, da dor de ter pecado, não pode sair da gente. Você não pode ter mais uma mente neutralizada por pecado. Se você peca e não sente mais nada, não se arrepende mais, está tudo de boa, alguma coisa não vai bem, né, Elaine? Exato, exatamente. Porque a palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. Exatamente. Então, se nada acontece, dobra o joelho, clama, sabe, se prostra,
rosto no chão em terra e falo, Espírito Santo, me transforma, fala comigo, eu preciso disso, porque alguma coisa realmente não tá E certo. Se volta para não, o primeiro não amor, mexe, né? e volta para o primeiro amor, Senhor. A gente tem que ter temor. Não pode mais pecar e achar que está tudo bem. Você tem que ter temor. Poxa, está voltando, a porca está lá voltando para a lama e o cachorro para o vômito, como diz a palavra, e está tudo bem. Né? É, então. Quando eu era jovem, faz pouco tempo, 5 aninhos. eu fui criada no meio evangélico. Eu já sou a quarta geração. E a gente teve uma educação bem rígida ali, até às vezes um pouco exagerada, mas foi bom, porque foi mostrando que o caminho é estreito, não é largo, não, não Uhum. é oba-oba, não. E a gente era visto como pessoas honestas, quando íamos, as pessoas, eu não era pequena, né, mas quando as pessoas iam buscar empregos, crentes, eles eram contratados por empresas sérias, porque falou, nesse aí a gente pode contratar, porque ele é crente, ele é da Bíblia, ele é honesto, mas hoje já não está mais assim, né, Elaine? É, Infelizmente. infelizmente, infelizmente. E aí a gente, né, a gente para pensar o que aconteceu, né? O que aconteceu com... O que foi acontecendo, né, com as gerações, né, dos cristãos? Porque realmente isso mudou demais. E se a gente vai pegando a história mesmo da Bíblia, desde o início, a gente vê lá, né, que o povo, como caminhava pelo deserto, quando eles começavam a falhar, tinham as consequências, tal, né, quando eles se afastavam, eles murmuravam, e uma série de consequências acontecia que afastavam eles de Deus, e as atitudes deles, né, acabavam ficando iguais a de outros povos, né, que não adoravam o Deus vivo. E isso vem acontecendo, infelizmente, né, com o nosso tempo, com essas gerações mais recentes, porque exatamente porque com essa nova pregação ou falta de pregação, né, ou falta de estudo bíblico comprometido com a palavra mesmo, né, como a gente mencionou, faz com que as pessoas andem de qualquer forma. E aí, aquele testemunho que era para ser um testemunho de Cristo acaba sendo um testemunho contrário. Então, ao invés de se ter credibilidade, a gente perde credibilidade. E aí você vai falar assim, né? Mas é isso mesmo? Será que eu tenho que pensar tão sério assim? Será que eu tenho que estreitar tanto esse laço assim? Tem que estreitar esse laço, tem que se ajustar. Não adianta a gente ficar pensando que a gente é muito bom, sabe? A gente, às vezes, tem uma característica dócil, uma característica doadora, uma característica de um temperamento que não seja tão explosivo, e aí a gente acaba deduzindo que, então tá tudo certo, eu sou legal, não preciso mudar mais Eu sou nada. bonzinha, eu sou boazinha, né? Eu mereço o céu. Começa a achar que merece o céu. Ninguém merece. Não, ninguém merece o céu. E aí, se a gente for analisar mesmo a fundo a nossa vida de verdade, os nossos pensamentos, a gente não, a gente falha demais, a gente não consegue, na verdade, dar um passo correto, parece exagero, mas não é. Se não for realmente Deus nos sustentando, o Espírito Santo nos conduzindo, senão a carne detona tudo o que ela vê Tudo, pela tudo, frente. tudo, tudo, tudo. Segundo uma pesquisa do jornal da USP, é recente essa pesquisa, Elaine, em cada 3 adultos se diz evangélico. Ou seja, nós estamos falando de mais de 50 milhões de pessoas que se dizem evangélicos, o número cresce a cada dia, mas não vemos um país melhor, né?
Onde estão os Então, crentes verdadeiros e santificados? Virou moda, uma modinha, né? Falar que é evangélica, que é do gospel. Falando em gospel, gente, os cantores gospel aí precisa tomar uma postura mais cristã, mais santificada, não todos, né? Mas muitos aí, gente, eu fico com vergonha, vergonha das atitudes, do falar, do proceder, tipo de música é, comercial, né? aí a Gente, gente fica com vontade de até virar agente secreto de Cristo, né? Porque para não ficar passando vergonha, agente secreto é melhor. né? É. Nós Mas, vivemos a não pode doutrina do falar. que é que tem, não é? O que é que tem? Isso, O que é que tem? O que crente pular carnaval, ter vício, falar palavrão, ter sexo livre, o que é que tem? Virou que tem. E comum. daí, né? Aí a gente vai ver, por isso que fica escondido, né? Por isso que não se vê resultado em toda essa pesquisa, 50 milhões, porque grande parte acaba ficando, sendo levado por essa conversa de o que é que tem, está tudo bem, e não realmente se pauta, né? Não dobra o joelho para pedir inspiração do Espírito Santo, para fazer estudo da Bíblia, não leitura somente, né? E realmente se deleitar. E aí não tem transformação, né? E aí age de qualquer jeito, de qualquer forma, sem separação nenhuma de quem não teme a Deus, né? Aí a pessoa fala que teme, mas no fundo ela também não teme, né? Só está fingindo que teme. E aí a gente vai, Romanos 12, 1 e 2. O que que tem? Para pensar, o que que tem? Responde você. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século. O que é que tem? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual que seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí você vai falar assim, mas qual que é a vontade de Deus? Bom, a gente já está falando que você tem que dar uma olhadinha, né? Aqui, ó. Isso aqui tem uma coisa assim, mas ela deixa eu tirar aqui para você ver o que é direitinho. Peraí. Vamos lá. Vamos lá mostrar, tá? Ó, era só uma capinha. Então, o que é que tem, né? E será que, o que é que eu tenho que fazer? O que é bom, perfeito e agradável? Você tem que estudar, né? É verdade. E, né, para a gente não ler vários, mas você pode ler Gálatas 5, 22, você vai falar do fruto do Espírito, e aí você vai aprender o que que é, né? Gozo, paz, longanimidade, temperança, domínio próprio, contra, enfim, é uma infinidade. E o que mais? Os 10 mandamentos. Mas não ficou lá no passado? Não, não ficou. Você tem que aprender os 10 mandamentos, Êxodo 20. Olha bonitinho lá, reflete, porque depois ele é resumido em 2, né? Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Verdade. Se você conhece os 10, você vai saber por que amarás a Deus acima de todas as coisas. Ele resumiu aquilo que estava lá nesse aqui, mas continua sendo aqueles preceitos, né? Adorar somente ao teu Deus, enfim, só dá uma Verdade. olhadinha, dá ali, né, uma boa meditada, e ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque se você amar o próximo como a ti mesmo, você não vai matar, você não vai adulterar, né? Você não vai, Verdade. enfim, vai honrar pai e mãe, e assim vai. Verdade. Tá, mas e aí? O que que são as obras, o que que eu não posso fazer? O que são as obras da carne? Gálatas 5:19. Ora, Tem tudo as na obras Bíblia. tem tudo. Esse aqui eu vou dar uma lidinha. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais Olha, coisas praticam. E aí ele vai falar qual que é o fruto do Espírito em seguida.
né? Então, Então, amigos, amados, irmãos, enfim, se deleitem na palavra do Senhor verdade, e meditem e ajam conforme a palavra, porque senão nós vamos viver dentro de uma estatística de um número enorme, porém, que diferença faz? Não tem verdade, posicionamento, né? Não tem ousadia. Para quem está e verdade, está buscando, às vezes eu acho que o nosso povo, o povo de Deus, né, está precisando de um pouco mais de ousadia. A gente é filho verdade, de um Deus tremendo. Olha, vamos verdade. olhar lá os discípulos, tudo que eles enfrentaram, que eles guerrearam, os profetas, tudo em nome de Deus, confiando nele, deixando ele à frente. A gente não pode perder isso, porque nós somos filhos do Deus vivo, que é poderoso, não há poder maior que o dele. Às vezes eu acho, Elaine, que nós precisamos de uma outra reforma. A de Lutero foi lá, deu uma despertada, mas eu acho que talvez esteja na hora de uma reforma, de um reavivamento verdadeiro, não é só, não é gritaria, não é histeria, nós precisamos de reavivamento. E o maior reavivamento é se santificar, Isso, né? posicionamento de vida cristã, vida com Deus, né? Isso. Vida de discípulo, que é aquele que segue o mestre. Quem que é o mestre? É Cristo. Renúncia, Renúncia, né? É, exatamente. Porque a carne grita, né? Então a gente tem que renunciar. renunciar. Que nem você falou aí de se aprofundar na palavra. Gente, a Bíblia tem 66 livros e tem certas pessoas e certas denominações que só permite que os seus membros, só orienta que os seus membros só leem Salmos e Provérbios. Nada contra, porque Salmos e Provérbios são maravilhosos, Sim, sim, mas precisa ir mais adiante, estudar outras partes da Bíblia. sim, Gente, se o que você não entender, você pede para Deus para te mostrando, você tem novas versões na linguagem mais atualizada, numa linguagem mais acessível, sim, que dá para todo mundo, dá para ler e dá para entender, né? E não ficar preso só se você procura ajuda, se você não entende, mas vai para uma escola dominical, uma escola bíblica, um culto de estudo bíblico. Tem gente que não sabe nem, crente velho aí, de muitos anos, que não sabe nem manusear a Bíblia, não sabe onde fica o Novo, onde fica o Velho Testamento, o Antigo Testamento. Então, é é. sinal que precisa voltar para lá para aprender, para aprender a palavra. Que coisa boa, como eu gosto da escola dominical, eu gosto demais. Eu também, também. E você comentou que são 66, né? Aí a É, denominação fala para você ler dois. É como se você fosse convidado para um banquete e te dissessem: olha, tem inúmeros pratos aqui, você está livre isso. para comer de todos. Mas alguém chegasse para você e falava: não, você só pode comer daqueles dois. Aqui, é, Então, assim, você deixa de se deleitar, sendo que a infinidade está na sua frente, à sua disposição, mas aí você vai ficar só. Por quê? Não faz sentido, né? né? Não faz sentido, tem Não muito faz o menor alimento sentido. maravilhoso. Continuando então, Elaine. O caminho é estreito, larga é o caminho da perdição. Ninguém vai entrar no céu por suas obras. Isso é Não. fato, tá bom? Mas um crente que se diz cristão, presta bem atenção aí, você que está ouvindo. Um crente que se diz cristão, mas não muda de vida, aceita Jesus, recebe Jesus, mas não tem transformação, não tem o antes nem o depois dessa conversão, não tem o antes e o depois que entregou sua vida a Jesus, nada mudou, é muito estranho, né, Elaine? É muito estranho. Não, não tem como. Não tem como. Tem que rever. Tem que Né? rever e fazer, olha, fazer uma imersão em Cristo mesmo, né? E clamar para que a
a verdadeira conversão aconteça. Porque Isso. como é que você vai dizer que teve essa experiência, mas nada mudou, né? Sendo que a própria palavra diz que o Senhor nos transforma, né? A verdade liberta. Então, assim, Eu era não tem como cego, você... perdido, eu era cego, perdido, sem Deus, sem É, solução. a palavra não mente. Quando ela fala quais são as obras da carne, se você continua praticando ela, você não pertence a ele, a palavra não mente, né? Então, tem que realmente rever e buscar transformação continuamente. Nós, na nossa vida, a gente faz isso sempre, né? E por Não pode conta se da acomodar. carne, não, porque por conta da carne, a gente falha, infelizmente, a gente nem sempre faz da maneira como agrada o Senhor, a gente nem sempre busca a face dele em primeiro lugar, mas é como, né, a Rose Clark comentou, você tem que ter aquele incômodo, o Espírito Santo tem que estar É? ali chamando e falando, Se olha, não está te para, incomodando, alguma coisa faz está a errada. volta, que é o arrependimento, né, e e agora segue em frente com uma vida diferente, né? Como a gente lembra de alguns textos, assim, né, quando ele pegou a mulher em pecado e teve todo aquele contexto, depois ele falou, vai, não peques Verdade. mais. E assim vai. Então, né, tem inúmeras coisas que indicam que não é realmente pelas obras, mas se você não tem obras, espera aí. Se você não tem transformação, né? E aí, espera aí. Verdade. A Bíblia fala: eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você se diz uma nova criatura em Cristo e continua as mesmas coisas, os mesmos desejos, a mesma carnalidade, uma coisa está errada. A Bíblia fala, isso nova criatura está em 2 Coríntios 15, 17. E Isso. tem outro versículo: bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito. Ai, cadê Helene? Aí, Voltou, graças a Deus. A Bíblia fala: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, 14. E aí me causa indignação como você se diz lavado pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus é precioso demais. Para que tenha direito à árvore da vida, você foi lavado pelo sangue de Jesus, limpou de todos os seus pecados e quer continuar com as coisas do mundo como se nada tivesse acontecido? É demais. não encaixa, não Não encaixa. acha? Nós estamos, então, chegando, se aproximando do fim, e aí eu deixo aqui uma reflexão para você que está nos assistindo. Se você se diz cristão, crente, e não se constrange com o pecado, não te incomoda o pecado, continua levando sua vida no mundão sem problema algum. Se você não se sente incomodado com o Espírito Santo, eu não acredito nem que essa pessoa está lendo a Bíblia, hein? Não está estudando a Bíblia. Não, Não está tendo aquele minutinho com Deus. Nem que sejam 5 minutinhos. Não está. não. Então, se você está ali, continua a sua vida, só vai na igreja, né? Agora nem a Bíblia leva, né? Agora no celular, mas tudo bem. Então, Mas só vai ali, nada muda, você continua com a sua vida no mundão, nada te incomoda, o Espírito Santo não te incomoda. Será que o Espírito Santo está falando com você? Você está ouvindo a voz do Espírito Santo? Cuidado! Alguma coisa está muito errada em sua vida espiritual. exatamente. Né? Então, É, você quer dar uma palavra final? dentro disso que você falou, né? Precisa lembrar, gente, é errado, errado, errado. Por quê?
o Espírito, né, o Espírito Santo, o amor de Cristo, ele nos constrange, né? E aí, se não tem constrangimento, ou você extinguiu aí totalmente essa ação, ou você não recebeu ainda. Então, é importantíssimo, né? Se Você não te fazer. dói, né, Elaine? Se não te dói, quando a gente peca, é É horrível. importantíssimo buscar isso. E buscar conhecer quais são os princípios de Deus para a vida, né? Para a minha vida, para a vida das pessoas, do homem e da mulher, enfim, quais são os princípios? Ele deixou todos os princípios e ele constrange. E aí você vai olhar, 2 Coríntios 5,14, você pode continuar lendo mais um pouco. E o Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Dá uma olhadinha Exato, lá, João 16,8, ele exato. convence, né? Se o Espírito Então, Santo não está te convencendo do pecado e do juízo, então ele não está falando com você, meu amigo e minha amiga. Olha lá. e aí, se todo esse bate-papo, né, não te convenceu, dá uma olhadinha nos textos, ajoelha lá e fala com o Espírito Santo que ele vai te Isso. convencer. Peça para te Assim como ele mostrar. nos convence, né? Ele faz isso com a gente. E quando É a ele que nos gente convence. comete um pecado e a gente fica com aquilo, enquanto a gente não resolve com Deus isso, é um incômodo muito grande. Mesma coisa quando a gente magoa uma pessoa, a gente sabe que magoou, precisa pedir perdão. A gente vai lá, Uhum. cria coragem, pede perdão, alivia, né? Nossa, Pedir perdão é algo libertador. É a mesma coisa quando a gente está com Deus, está em dívida com Deus, e quando a gente conversa com Deus, Deus é amoroso, é justo, juiz. Então, Ele está te esperando para você chegar ali, naqueles 5 minutinhos que seja, conversar com Deus e falar: olha, Senhor, perdão, eu pequei aqui, não deixa mais eu pecar. e é muito comum achar que isso dói, né? Que é muito doloroso, né? E assim, se a gente for fazer uma analogia, né? De pecado e da santificação, você pode até pensar que é. Mas, na verdade, quando você se deixa diante dele mesmo para ser trabalhado e lapidado, na verdade não dói. Na verdade é como a Rose Claire comentou, né? Não é só com relação ao perdão que esse sentimento é bom, mas com relação a todo tipo de transformação que a gente tem na vida. Fica até um pouco difícil de explicar, mas cada detalhe, né, que eu me lembro, que eu me recordo da minha trajetória cristã, é sempre to, tudo que ele tirou, limpou, mudou, transformou, sempre me fez, na verdade, muito bem. Tudo que eu tive Isso, que deixar, né? Apesar de pegue a sua cruz e siga-me, né? Porque existe uma cruz, quando a gente pensa na luta da carne e do espírito, né? Tem isso, existe, não, a gente não vai falar que não tem. Mas quando eu olho para essa trajetória, na verdade tudo ficou melhor, ficou mais leve. Pode com até ter paz, aquela né? coisa no primeiro Paz. momento, mas sempre vai ser seguido de tudo isso, sabe? Dessa vida gostosa com ele, dessa plenitude, dessa paz. Então, e não importa o que seja, não importa o que você fez, o que eu fiz, não importa o que fizemos no passado, não importa qual o pecado, qual a culpa, qual o erro, não importa. O que importa é realmente se lançar diante dele e se mostrar arrependido e reconhecendo que ele é o único que pode limpar e perdoar os pecados, porque ele é o único. Um coração contrito, Deus vai escutar, Ele não vai rejeitar. Um coração arrependido, Ele quer isso, que a gente se achegue aos seus pés. Então, eu te agradeço, Elaine, foi maravilhoso estar conversando com você com esse tema que possa tocar muitas pessoas. Eu vou pedir para você orar Amém. por essa pessoa que vai assistir, pela gente, pelo programa. Deus, obrigado mais uma vez, ó Deus, mais um tempo
muito abençoado, de muita aprendizagem, ó Deus, para todos nós. Obrigada porque a tua palavra é viva e eficaz e é ela que penetra nos corações, assim como tem penetrado no nosso. Por isso eu te Amém. agradeço imensamente, Senhor, Glória por a Deus. cada transformação, né, na minha vida, na vida da Rosicléia, das pessoas que estão Amém, Jesus. assistindo, e nas que acontecerão nas nossas vidas, e nas pessoas que ainda estão relutando para ser transformadas, mas serão, porque o teu Espírito Santo tem poder, e nós sabemos que onde o Senhor age, ó Deus, as coisas são transformadas e são melhoradas, É e verdade. tudo de acordo com o teu querer, os teus princípios, para honra e glória do teu santo nome, Deus. Que o Senhor continue abençoando este canal, trazendo cada vez mais, ó Deus, reflexões que realmente edifiquem tantas e tantas vidas, transforme tantas e tantas vidas, e tantas outras conheçam a tua palavra, o teu nome, e tantas outras possam ter os olhos abertos para realmente buscar a tua palavra e fugir de tanto engano que existe hoje, de tantas opções que na verdade fingem, ó Deus, ser, ser preceitos e igrejas cristãs, quando na verdade não são, estão infelizmente agindo como falsos profetas. Afasta, ó Deus, as pessoas inocentes dessas garras terríveis, ó É, Pai, Jesus. que o teu Espírito realmente faça uma obra grandiosa, que a tua igreja, Senhor, se posicione mais e se permita viver, ó Deus, esse avivamento de santificação, de posicionamento de Amém. vida cristã, de vida contigo, Amém. Glória a de Deus. vida que busca os teus propósitos, os teus princípios, ó Pai, acima de qualquer coisa e a qualquer custo. Então, nós colocamos tudo isso diante de Ti, pedimos para que o Senhor abençoe cada vida, assim como as nossas, e nos entregamos a Ti para cada vez mais o Senhor nos transformar, o Amém. Senhor nos moldar, o Senhor nos corrigir, que necessitamos, ó Pai, e nós possamos sempre estar bem, bem mais perto, mais perto, mais perto de Ti. Em nome de Amém. Jesus, que oramos e agradecemos, ó Pai. Amém. 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 Obrigada, querida. Gente, curte aí, compartilha. Deus abençoe a cada vida. Obrigada. Beijo.